Fala aí, nação rubro-negra, é o Mengão, nosso Mengão, arrasou no Fla-Flu e atropelou mais um, o Fluminense que prometeu tanto, né, que ia fazer e acontecer em campo contra o Flamengo, não fez, foi nada. Flamengo bateu o Fluminense com 2-1 e mostrou quem é que manda. Vai ser polêmica, vai ser emoção e claro, você vai ter e ver tudo com a minha reação agora. Vamos analisar esse jogo, as jogadas decisivas, os erros, os acertos e como o Flamengo se manteve firme nessa vitória épica. Não sai daí, porque o flamenguista aqui vai falar o que ninguém teve coragem de dizer. Já vai aí deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e fica comigo até o final do vídeo, porque o vídeo hoje tá quente. Vamos pro corte. Flamengo, mas o Fluminense segue vivo, sonhando com o título. Vamos lá, direto do Maracanã, Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. A bola rolou aqui no Maracanã para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Vitória rubro-negra por 2-1. Gols de Wesley e Juninho e Keno no finalzinho descontou para o tricolor. Próximo jogo no domingo, aqui mesmo no Maracanã, às 16 horas. O Flamengo leva a vantagem do empate para ser o bicampeão carioca de forma consecutiva. Jogo que foi bem animado aqui no Maracanã, mais de 39 mil presentes numa noite até quente aqui no Rio de Janeiro. As equipes disputando desde o início ali, um jogo bastante, como eu disse, animado. E começou cedo a festa aqui no Maracanã, pelo menos por parte da torcida rubro-negra. O Wesley, de fora da área, arriscou o chute, o Fábio aceitou e aí começou 1-0. Primeiro tempo muito disputado, as equipes tentando ali de alguma maneira agredir o outro lado. O Fluminense teve uma grande chance ainda na primeira etapa. O Arias tentou o chute, a bola sobrou para ele na frente de Rossi e ele mandou para fora, perdeu uma chance inacreditável. Na segunda etapa, Flamengo e Fluminense voltaram ali inicialmente com as mesmas equipes, mas depois algumas trocas, entre elas Juninho entrou, atacante que foi contratado no início dessa temporada pelo Flamengo, entrou e aí deixou o seu gol, uma jogada ali depois que veio do lado direito com o Gerson, tentou, bateu, a bola desviou na defesa e matou o goleiro Fábio. 2-0 para o Flamengo aqui no Maracanã, parecia até bem resolvido, a torcida do Fluminense estava um tanto quanto mais desanimada, a do Flamengo já cantava olé e aí de repente tudo se inverteu. O Flamengo sofreu um gol, o Fluminense foi pela esquerda, cruzamento na área, o Keno se antecipou e fez 2-1. Aí o Flamengo foi muito pressionado, o Fluminense tentou, a torcida do Fluminense se agigantou no Maracanã, pressionou bastante também, mas ficou tudo no 2-1 e a vantagem rubro-negra. Ouvimos, claro, os personagens aqui no Maracanã. Eu estou no banco ali, sempre estou olhando o jogo, a gente sabe que qualquer momento a gente pode entrar e esse jogo quente assim, fervendo, a gente tem que estar ligado. Como eu entrei e pude fazer um gol que deu vida para nós. E nós vamos estar fortes no domingo para brigar pelo título, é isso que a gente quer. E o gol do Keno certamente ajudou a gente a nos reanimar e enxergar essa possibilidade como uma possibilidade de título, que é o que a gente quer. Muito feliz pelo gol e mais feliz ainda pela vitória. E sim, é uma final, não pode ter desatenção que uma bola pode mudar o resultado do jogo, mas nosso time estava concentrado todo momento, mas infelizmente numa bola aconteceu o gol. Mas agora trabalhar para o próximo jogo e buscar a vitória no próximo 90. Lição do que pode acontecer, isso é super normal no futebol, que você no final do jogo ganhando 2-0, você baixe um pouco o bloco. Mesmo assim, né, a gente tentou jogar, tentou continuar construindo, mas o Fluminense tem qualidade e acabou criando a chance para fazer gol e alguns escanteios no final que nos deixaram com esse sabor amargo, né? Mas foi uma grande vitória, como eu falo, foi uma vitória que nos dá uma leve vantagem para o jogo de volta. Ao fim do jogo, mais uma confusão daquelas que já tem se tornado um tanto quanto frequente nos clássicos cariocas. No finalzinho da partida, depois do apito final, o Freitas, zagueiro tricolor, foi para cima do Luiz Araújo, alegando que ele teria provocado ali o banco de reservas do Fluminense depois do segundo gol rubro-negro.
E aí o árbitro Iurelino, após a partida, foi ao VAR, analisou e comunicou ao capitão do Fluminense, Thiago Silva, que daria cartão vermelho para o Freitas, que nem mesmo entrou em campo, mas acabou expulso, então não joga a próxima partida. Como eu disse, 16 horas, domingo, aqui mesmo no Maracanã, o Flamengo joga pelo empate para ser bicampeão de forma consecutiva. O Luiz Araújo acaba fazendo certinho, né? Naquele momento lá, mão para trás e se livrou de tomar um cartão, de repente, que poderia tirá-lo da finalíssima, né? Olha aí, 6 vitórias consecutivas, então, tem o Flamengo de Felipe Luiz, 26 jogos, 19 vitórias, 6 empates, só uma derrota. Sabe para quem, né? O Mano Menezes lembrou essa semana, para o Fluminense, 2-0 no Campeonato Brasileiro. Aproveitamento de quase 81%, foram 48 gols marcados e 14 sofridos. Já tem 2 títulos do Felipe Luiz, que faz um trabalho excelente mesmo no comando do Flamengo. Mas, Rafa, vamos abordar dos dois lados, né? Pro jogo, pra finalíssima, o gol, o Mano Menezes fala isso, né? O gol do Keno realmente dá uma sobrevida pro time do Fluminense manter essa esperança de título. Me parece que esse é o desenho, né? Do lado do Flamengo, apesar dos números excelentes, a gente viu uma certa decepção do Felipe Luiz, né? O Flamengo jogou menos do que se espera de uma forma geral? Sim. Vamos começar pela segunda pergunta, Edu. Jogou menos do que se espera porque também hoje não tinha em campo um jogador que quando joga, mesmo com alguns momentos de um pouco de irregularidade técnica, causa muito desconforto ao adversário, que é o Bruno Henrique. Não estou aqui deliberando nem sobre a qualidade do Luiz Araújo e do Gonzalo Plata. Para mim são 2 jogadores de valor técnico acentuado, são bons no drible, são úteis para as válvulas de escape, mas não conseguem exercer o papel de retenção da linha defensiva adversária. Ou seja, não fazem o papel do Pedro, por exemplo, né? Que um dia vai voltar, a gente espera que bem, e quando ele voltar eu acho que o Flamengo ficará azeitado e pronto para poder competir e ganhar todas as principais competições do futebol brasileiro, a Libertadores, a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e também fazer uma boa performance do meio do ano nos Estados Unidos. Então, diante disso, o que fez o Felipe Luiz inteligentemente? Não deixou o Gerson preso do lado direito, puxou o Gerson um pouco mais para a linha central, ele flutuou junto com o Arrascaeta. O Flamengo jogou no 4-4-2, que não é nem um esquema com o qual o time está acostumado a jogar frequentemente, mas desta maneira conseguiu controlar o jogo. Claro que isso é potencializado pela abertura do placar. O gol do Wesley logo com 5 minutos, que contou com uma colaboração, na minha opinião, do goleiro Fábio. Mas é importante dizer que o Mano Menezes escala o Canóbio e o Fuentes do lado esquerdo para poder fazer uma dobra de marcação, povoar o espaço e não deixar o Wesley solto. Só que o Gonzalo Plata puxa o lateral do Flu para dentro da área e o Canóbio não volta na linha que tinha que voltar no momento do gol do Wesley. E aí, tecnicamente, o lateral do Flamengo vai bem no chute, o Fábio colabora e faz 1-0. Uma final de campeonato, Edu, um gol saindo com 5 minutos, isso condiciona muito a partida. O Fluminense, no meu entendimento, fez até o melhor primeiro tempo. Depois do gol, se rearrumou, criou oportunidades, teve aquela chance claríssima do Arias cara a cara com o goleiro Rossi, mas no segundo tempo o Flamengo jogou melhor, teve mais controle, criou chances, fez 2-0, a sorte também ajudou o Juninho no lance, começou com uma falha do Ignácio, e se termina 2-0, eu teria a ousadura, né, como diria o Felipe Melo, para dizer que nesse momento para o fã de esporte o Flamengo já poderia se considerar um virtual campeão carioca, mas com 2-1 tem jogo. E tem jogo porque o Fluminense mostra, numa linha de corte recente, de pelo menos aí uns 20 clássicos para cá, que é o único time grande do Rio, comparado com os outros, Vasco e Botafogo, que consegue fazer um enfrentamento mais frequente com o Flamengo. Em outras palavras, o Fluminense é o único rival carioca hoje com uma capacidade de tirar o Flamengo de uma zona de soberania, que ele já tem ocupado há algum tempo. Tanto é que o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca em cima do Flamengo 2 vezes. Então, eu acho que é possível que isso seja efetivamente considerado para o jogo do próximo domingo, às 4 horas, numa lua tremenda. Hoje aqui no Rio, o Pedro Toy falou sobre uma noite abafada, choveu. Ontem também choveu. Será que vai chover domingo? Tomara, porque hoje não precisava chover.
nem ontem pensando em futebol, mas domingo tem que chover, porque se fizer 4 da tarde domingo, a lua que tem feito aqui há pelo menos um mês, vai ser difícil ter jogo de alto nível, viu, Edu? Pois é, os jogos já estão exprimidos, né? Joga o campeonato, aí chega, por causa da data FIFA também, esse problema do calendário que a gente aborda tanto, 2 jogos já muito próximos, né? E às 4 da tarde, poxa, a gente sabe como que é o Rio de Janeiro, o calor. Aliás, podia ser 6 da tarde esse jogo, facilmente. Parabéns pro torcedor que conseguiu chegar, porque choveu muito no Rio de Janeiro. O Rafa tá no Rio, pode falar. E o metrô teve paralisações, então a rapaziada sofreu para chegar ao Maracanã nesta noite de quarta-feira. Domingo tem mais, vamos torcer por um clima ameno, né? A gente já vai falar mais sobre as perspectivas para essa finalíssima, mas antes vamos ouvir o Mano Menezes. Ele falou sobre essa discussão no final entre o Freitas, zagueiro dele, o argentino Freitas, e o Luiz Araújo. Vamos ouvir o treinador tricolor. Houve uma provocação quando nós sofremos o segundo gol. Alguém passou provocando na frente do banco e isso foi o estupim de toda a confusão, né? O resto tudo é consequência. Freitas acaba de ser citado na súmula porque se sentiu como todo argentino se sente nessas horas, né? Nós que somos mais passivos, eles não são, eles não aceitam, e acho que é bom não aceitar mesmo, porque a gente tem que saber ganhar e tem que saber perder, né? E quando ganha a gente tem que ter grandeza também para respeitar de quem a gente está ganhando, para que as coisas terminem bem, e eu acho que sempre é bom que termine bem. E veja como isso pode acarretar problema. Perdemos um jogador que entrou, foi lá e coisa. Perdemos 2 ou 3 no banco de reservas, né? E a pessoa que iniciou tudo, o árbitro foi lá e abraçou ele, acalmou ele, levou ele, tirou de lá. Acho que falta a sensibilidade, às vezes, para você entender que esse tipo de situação é que precisa ser coibida. Porque não é possível que os outros todos estejam errados e a pessoa que fez o que fez está certa. Daí está tudo de ponta cabeça. É um pouco difícil a gente avaliar o que aconteceu exatamente, que tipo de provocação que foi, o que aconteceu, né? Mas há limites, mais ou menos, né? Há limites entre o que é permitido e o que é do jogo. Há limites, né? Claro. Ô Rafa, claro, para a gente fechar... Sem dúvida. Agora... Só para a gente fechar esse assunto do que vem por aí. O Fluminense, no primeiro tempo, tem grandes chances, né? Uma delas com o Arias. No final, tem o gol do Keno, 2-1, e ainda faz uma pequena pressão no final do jogo contra o Flamengo. O que faltou para o Fluminense para igualar e conseguir, de repente, sair com a vitória nessa noite? Acho que o Fluminense pecou pelos erros individuais, né? A falha do Fábio no primeiro gol, associada à não recomposição adequada do Canóbio. Esses 2 aspectos, na perspectiva do Flu, ajudam a explicar o gol do Wesley. Falhou o Ignacio no segundo gol, e aí a sorte também jogou contra, né? Porque a bola chutada pelo Juninho, ela desvia no próprio Ignacio, aí mata o Fábio completamente. Acho que nesse caso o Fluminense não tinha muito o que fazer, é o lance de azar. Se tivesse que pontuar, eu acho que pela característica da escalação do Mano Menezes, eu senti falta de um pouquinho mais de qualidade, de controle do meio-campo. O Martinelli fez um jogo tenso, o Otávio não é um volante que tem aquelas características de contribuição na fase ofensiva. Talvez para o jogo do próximo domingo seja o caso de empoderar um pouco mais o Hércules. Em algum momento o Hércules tem que jogar o que jogava no Fortaleza, agora com a camisa do Fluminense. Seria uma boa saída, e debater se de fato o nome mais indicado para ser o titular pelo lado direito é o Kevin Serna, na medida em que o Riquelme ainda é muito jovem, a gente entende, mas o Fluminense também tem outras opções de velocidade. Achei o Serna hoje muito discreto, muito protocolar, burocrático, e o jogo do Fluminense precisava muito de um pouco mais de iniciativa dele também, como o Canóbio teve pelo outro lado, o lado esquerdo. O jogo do Fluminense, sem o Ganso, é muito baseado no Arias, Edu. Sim. E isso, para o adversário, é um prato cheio. A vantagem para o Fluminense é que mesmo o adversário sabendo que o Arias é o cara que vai carimbar todas as jogadas, ainda assim é difícil achar o colombiano em campo. Se movimenta muito, tem uma baita caixa pulmonar, uma resistência grande para o jogo, é sempre bem posicionado, sempre na linha do passe, atrás da linha de marcação, sempre indo ao encontro da bola, é um baita no jogador. Para mim, o Arias, o Flamengo pode ser campeão carioca, e acho até que tem uma grande vantagem para isso, mas para mim o craque do campeonato é o Arias, jogador do Fluminense.
Agora, é muito previsível. Acaba, de uma certa forma, facilita um pouco também ao lado adversário, o lado rubro-negro. E eu só queria aproveitar e falar um pouquinho sobre essa confusão no final. Aconteceu o seguinte, o Luiz Araújo, depois o Flamengo faz 2-0 com o gol do Juninho, ele passa pelo banco de reservas do Fluminense e faz uma brincadeira do tipo, uma provocação. Isso aqui é Flamengo, isso aqui é Flamengo. O Freitas não gostou, levantou e começou a discutir com o Luiz Araújo. O Mano Menezes tomou as dores também do seu jogador e começou a discutir ironicamente com o Luiz Araújo. E o Luiz Araújo, nesse momento, abaixa o meião e mostra a tatuagem que ele tem da taça da Copa do Brasil, ganha ano passado. Ali se estabeleceu o clima. O que o Freitas fez foi esperar o jogo acabar para poder partir para cima do Luiz Araújo e acabar recebendo o cartão vermelho. O debate é, qual é o limite da zoação, da provocação? Será que chegar próximo do banco de reservas do adversário é legítimo, é esportivo, é fidalgo? Eu tenho a impressão que não, Edu. Aí a distância é até física, né? Porque mostrar uma tatuagem, como o Vinícius Júnior mostrou o pet de Real Madrid 15 vezes campeão, o pessoal do Atlético também ficou louco. Acho que... mas é isso, é a distância física. Onde está ao falar ou dizer, ou mostrar certas coisas, né? Bom, agora para falar do Fla-Flu, e deu Flamengo 2-1, o Keno fez um golzinho, Salvador colocou o Fluminense de novo na disputa no fim, hein? E a gente vai ouvir o Mano Menezes e o Felipe Luiz, vamos nessa. Tivemos duas chances boas, tivemos uma bola no poste, um lance do Arias. Terminamos o primeiro tempo bem, depois voltamos o segundo tempo, aí eu achei que a equipe não voltou bem, teve dificuldade, quis subir errado e aí deixou um espaço muito grande. Aí Fábio tinha feito uma grande defesa e depois de uma saída de bola tomamos o gol. Temos que ter coragem, temos que arriscar, mas saber arriscar. Acho que a equipe mostrou esse brio e pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade sim de brigar pela conquista do título, é o que vamos fazer. Esses jogadores estão fazendo um esforço muito grande, são muitos jogos sem perder, muitos jogos mantendo um nível de ambição altíssimo, porque esse grupo tem muita fome. E o que mais me surpreende é isso, os jogadores que ganharam tudo e são os que mais querem continuar conquistando, né? Então, mas como você falou, né, tem um adversário muito qualificado pela frente. Tem um time que há 2 anos atrás foi campeão da Libertadores e que perdeu algumas peças importantes, mas se reforçou bem. Tem um treinador que estava na seleção brasileira. Tem um goleiro que, sinceramente, é impressionante. Cada vez que eu vejo ele jogar, eu acho que ele é o melhor goleiro do Brasil, ou um dos melhores. E é um time muito forte. Então, mais mérito ainda para o nosso jogo. E lição do que pode acontecer, isso é super normal no futebol, que você no final do jogo ganhando 2-0 você baixe um pouco o bloco. Mesmo assim, né, a gente tentou jogar, tentou continuar construindo, mas o Fluminense tem qualidade e acabou criando a chance para fazer gol e alguns escanteios no final que nos deixaram com esse sabor amargo, né? Mas foi uma grande vitória, como eu falo, foi uma vitória que nos dá uma leve vantagem para o jogo de volta. É isso mesmo, é uma leve vantagem apenas e tão somente. É bom lembrar só que o Felipe Luiz falou uma série de vitórias, né? A última derrota do Flamengo foi para o Fluminense. A única derrota do Flamengo. A única da gestão Felipe Luiz, 17 de outubro do ano passado. Não dá nem para lembrar. Só lembrou porque realmente foi o adversário que venceu aí naquele jogo. Mas hoje 2-1, leve vantagem, tá certo essa colocação, gente? Eu diria uma vantagem, vai. Tá. Não é leve, não é também que torna o Flamengo absoluto favorito ou com muito perto do título, mas é uma vantagem considerável ter vencido o primeiro jogo com o mando do adversário. Acho que foi um jogo, né, bastante equilibrado, os dois técnicos, né, aí a diferença, né, resumiram bem, acho que o que foi a partida, porque o primeiro tempo, depois dos 10 minutos, o Fluminense passa a ser melhor, mas também não é que crie chances tão claras, exceção feita aquela chance cara a cara do Arias ali, que impressionantemente, ele cria a chance, mas acaba perdendo o gol. É o melhor do jogo, inclusive. Acho que poderia ter empatado, né, o primeiro tempo, o empate refletiria
melhor do que foi o primeiro tempo, mas no segundo, como o próprio Mano disse, o Flamengo volta melhor, né? Então o Flamengo vai melhor a maior parte do segundo tempo, chega a marcação do segundo gol, né, com a bola desviada, mas é bom lembrar, o Fábio pouco antes faz uma defesa absurda, né, numa outra bola desviada. Então, essa defesa é um absurda. Nossa. E na segunda também, né? Quer dizer, o segundo gol acaba saindo também numa bola desviada e depois é o que o Felipe Luiz falou, o Fluminense vai com tudo para cima no finalzinho para tentar diminui e acho que é por isso que a gente chama de uma vantagem apenas, né? E não de de um título já absolutamente encaminhado, porque para mim 2-0 aí realmente ficaria muito, muito complicado para o Fluminense. Acho que o próprio jogo de hoje mostra que 2-1 não pode, de maneira alguma, ser considerado um resultado definitivo. Mas claro que o Flamengo tem vantagem. Sim. O Luiz Araújo hoje entrou. Né? Entrou, foi titular. Eu digo entrou, foi titular, né? O Luiz Araújo, ele que geralmente entra nos jogos, sempre deixa a marca dele, tem feito golaços e tal, indo bem. E o Felipe Luiz já falou até em coletivo, falou assim, olha, é curioso porque... até dói para mim não colocar ele como titular, mas tem o Bruno Henrique e tal, sabe, o Bruno Henrique não jogou. Como foi o Luiz Araújo hoje como titular? Não, foi bem assim. O Luiz é um cara acostumado a jogar, né? Com o Tite ele foi titular, até porque estava machucado o Cebolinha e tal, ele ganhou bastante sequência. Ele é um jogador muito acostumado. E a presença dele e a ausência do Bruno impacta na mudança de papel do Gonçalo Plata, que foi o centroavante. E se a gente reparar a origem do gol do Wesley, a jogada o Plata sai da referência, trabalha como pivô sustentando e joga a bola de lado para chegar do Wesley. Então ele faz muito bem esse papel, que não é a função de origem dele. Mas em termos de profundidade, o Flamengo sentiu falta da figura do Bruno Henrique, que tem sido a referência ofensiva da equipe. E de novo a gente viu o lado direito do Flamengo criando as principais chances. O primeiro gol sai pela direita, a jogada do Gerson que o Arrascaeta bate e o Fábio faz o milagre que o Jean cita pela direita, e o gol do Juninho também construído pela direita. É o lado forte do Flamengo. Dorival estava no estádio, viu o Wesley fazer mais uma grande partida. Acho que uma das pautas da data FIFA da próxima semana vai ser se o Wesley deve ou não ser titular. Esse é um ponto, hein? Porque para mim ele é o melhor lateral direito brasileiro em atividade, mas no modelo, na função que o Dorival emprega ao lateral direito na sua equipe, não é o que o Wesley faz. É um lateral direito que segura mais para o ponta subir. Não é o que o Wesley faz. Mas, para mim, ele é o melhor lateral direito do Brasil, contando os daqui e os de fora. E hoje fez mais um grande jogo. Colocou a pulguinha atrás da orelha, o Dorival? Ele, assim, o Wesley impacta na escalação da seleção, se ele quiser usar o Wesley. Porque quando ele tem o Danilo, ele tem um terceiro zagueiro, um jogador que ocupa espaço no meio de campo, mas não um lateral aberto, vai para a linha de fundo. E assim, com a capacidade hoje de atacar, com essa intervenção do Wesley no campo ofensivo. Então é diferente. Agora, com o Wesley, se for essa opção, e imaginando que ele possa jogar na seleção que joga no Flamengo, porque também você pega a primeira convocação, fala, vai lá e faz igualzinho, né? Contra a Colômbia e a Argentina. Ele podia falar, então... não dá para descolar uma Venezuela, uma Bolívia, tem que ser logo... Olha para como o Brasil vai estar formado lá na frente, muito provavelmente. Então, o lateral direito impacta em todas as outras escolhas. E ele não vai mudar ali na frente. Hoje você não pode abrir mão do Rafinha, seria uma loucura. Loucura, né? O Vinícius... Então, o Dorival vai ter problema, mas ele tem jogadores que estão brilhando. Rodrigo e Neymar. A questão é pegar o brilho dos times e dar um pouquinho para a seleção. Agora, o que eu vejo em Fluminense e Flamengo o Fluminense tem... A tarefa do Flu é muito mais difícil, não é? Estou falando pelo resultado de hoje. Estou falando a partir do que o Mano... Como recebeu o Fluminense e como o Felipe Luiz recebeu o Flamengo. Recebeu o Flamengo completamente integrado à vida do Flamengo, conhecendo os jogadores. A dificuldade dele, que eles estão tirando de letra, era de se transformar de amigo para chefe. Porque o treinador, que ele é meu amigo, mas hoje ele passa a escalar aqueles que eram amigos. Né? Basta ver como o Gabigol tratou. Exato. Passa a escalar ou não. Ou não. Como o Gabigol fez assim, agora ficou moleza. E não ficou. Então, isso foi bem. Quer dizer, ele assumiu essa condição. Mas ele tinha uma estrutura, tudo já no Flamengo, e uma capacidade de contratar também, e elas vieram, que é totalmente diferente do Mano de falar, esse time aqui, que eu salvei do rebaixamento, já não serve mais. Sim. Eu preciso aproveitar alguns e construir uma nova equipe
dentro de uma ideia diferente. Então, ainda competir, eu acho que tem aí um mérito do Flu. Sim. Difícil é competir com o Flamengo do jeito que o Flamengo compete. Tá difícil para todo mundo. É complicado. Não é a tragédia na vida do Fluminense. Você tem 1 minuto. Saúde e paz a todos. Saúde e paz a todos. Bom, vou ser breve. Não há outra forma. Eu poderia exceder o tempo, como você costuma fazer. Já tem 50 segundos. Eu exceder o tempo? Não, 40. É só provocação. Não, eu só agora o programa. Eu estou ficando nos meus segundos, estou passando. Você está perdendo tempo. Você fez uma provocação, você vai tomar de volta. 35. Eu acho que o Fluminense vem competindo bem depois que o Mano achou o jeito do time jogar. O Serna chegando linha de fundo, o Canóbio vem por dentro, o lateral passa, o Arias se movimentando à vontade, o Cano encontrando a boa fase. E por isso é um time competitivo, só que ele vai pegar o time que joga, até o momento, o melhor futebol do Brasil e que tem com sobras o melhor elenco e mais opções no banco. É óbvio que o resultado aumentou a chance do Flamengo ser campeão, mas eu acho que está aberto. Parabéns. Eu tenho um último recado aqui. Hoje você estava no SPNFC, não estava? Eu estava. Eu gostei da tabelinha que você fez com o Plihal. Ficou Então eu vou te perguntar, você gosta de NBA? Adoro. Você gosta de Sul-Americana? Muito. Campeonato Carioca, hoje começou a decisão do estadual do Rio de Janeiro e começou com o Flamengo levando a melhor diante do Fluminense na quinta final entre os dois nos últimos 6 anos. Vamos aos gols. O Flamengo chegou a ficar com 2-0 na frente. Olha coisa rara aí, um frango do Fábio, né? Isso para mim é uma falha grave. O Wesley pelo lado direito avançou, bateu. E o Fábio com seus 40 e quanto já? Perdi a conta. 43? Né? 44 já? Acabou não fazendo a defesa. 1-0 Fla. Já no segundo tempo, o Flamengo recupera essa bola rapidamente. A jogada ali começa com o Arrascaeta e no final sobra para o Juninho, que conta com o desvio da zaga, uma infelicidade, né, da defesa tricolor. Gerson participando da jogada também. E no final, o arremate do Juninho, que foi contratado para essa temporada. E a bola desvia no Ignácio ali e atrapalha o Fábio, né? Um gol meio fortuito. O Flamengo não estava fazendo nada para merecer esse gol, não, viu, Tomás? Pelo menos mal que saiu o gol do Keno. Sim. Eu acho que deixou o placar final um pouco mais condizente, assim, com o que foi a partida. O Fluminense melhorou na reta final, de fato. Quando entraram, por exemplo, o Riquelme. Estava tentando achar aqui, achei a ficha técnica do jogo finalmente. E agora os lances da partida que começam justamente com o gol do Flamengo. Comecinho. Primeiro lance sai o gol, é uma falha do Fábio, você vê pela expressão dele. E é duro, né? Porque pro Fluminense, né? O Fábio não falha, né? Então, quando o jogo começa desse jeito... Aliás, parênteses. Maracanã vazio, né, Tomás? Vazio, não tinha ninguém no estádio, assim. Pouca gente no estádio. Ninguém é força de expressão, mas... não sei o que aconteceu, o fenômeno... Esse gol é incrível perdido pelo Arias. Ele incrível. não costuma perder, né? Não. Ele faz uma grande jogada. É um Bumba Meu Boi ali. Mas ele faz uma grande jogada, ele limpa a jogada. E aí, gol aberto. Ele acaba tentando tirar demais do Rossi. Eu não sei se ingressos caros, eu não sei qual que foi a história para que o Maracanã tivesse assim, com lotação pela metade, mas me parece uma tristeza, uma final Fla-Flu, o estádio desse jeito. No segundo tempo, o Mano tira o... Quase 40 mil pessoas no total, ou seja, menos do que estádio, todos os jogos do Corinthians de setembro para cá, ou de julho para cá. Hoje mesmo o Corinthians teve 44 mil pessoas. Né? Ainda lances do primeiro tempo. O Fluminense, ele entra em campo, Tomás, com Fábio, Guga, Ignácio, Thiago Silva e Fuentes, Martinelli e Otávio no meio de campo. Aí Serna, Arias, Canóbio e Cano. Entra o Everaldo no lugar do Cano, e aí entra o Hércules no lugar do Serna e depois o Riquelme e Felipe no lugar do Otávio. E aí você essa defesa do Fábio também. Essa defesa é impressionante. Isso é o comecinho do segundo tempo. Né? Ó. Porque a bola desvia, ele tá ajoelhado. Eu não sei como é que ele consegue se impulsionar para defender. Quando o Hércules vai para o meio de campo e o Riquelme entra na frente, ocupando a posição que era do Serna, o Fluminense melhora bastante. Isso nos últimos 20, 25 minutos de jogo. Eu acho o Hércules mais jogador que o Otávio. Mas o Mano gosta, do Otávio, desse tipo de jogador, mais preso, mais fixo. Eu acho que o Hércules, contratado do Fortaleza, veio para jogar. O Fluminense deveria botar para jogar. Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, 4 homens no meio de campo, Luiz Araújo e o Plata. Plata fez um jogo fraco, no meu ponto de vista, não jogou bem. No segundo tempo, e aí o Juninho entrou no lugar dele, vai acabar fazendo gol, né?
as outras alterações todas na reta final ali. Everton Araújo e Matheus Gonçalves no lugar do De La Cruz do Arrascaeta, o Varela, o Alan no lugar do Alexandre do Pulgar. Resultados meio que para segurar para administrar o 2-0 que o Flamengo tinha construído. Mas eu não vi um grande jogo do Flamengo, tampouco do Fluminense. Acho que, e essa jogada do Riquelme aí na reta final, que quase acabou no empate, acho que o Riquelme foi o brilho ali que deu ao Fluminense a chance de tentar buscar alguma coisa, né? É lógico que 2-1 deixa a final aberta. Qualquer vitória... Olha lá, o Felipe Luiz. Vamos ouvir, então, o técnico do Flamengo. Temos um nível de exigência muito alto, fisicamente. E desde que eu entrei aqui no Flamengo, no profissional, convivi com esses problemas físicos de alguns jogadores, né? Outros tiveram mais, outros não tiveram. E nunca foi desculpa, porque, como eu falei para vocês, o elenco é altamente qualificado e as peças de reposição sempre são à altura para o time poder vencer os jogos que vem pela frente. Então, fisicamente o time está bem, está da mesma forma que a gente esperava. Os problemas físicos acontecem, como eu falei, alguns meses mais, outros menos, da sequência de jogos mais, outras menos. Mas até o Campeonato Brasileiro são 2 semanas e meia a partir de hoje, né? A partir do jogo de domingo são 2 semanas, né? Então, bastante tempo para a gente chegar perfeitamente nas condições. Muito bem, ficou olhando para lá, para cá, o Felipe Luiz esperando a próxima pergunta. Quase fiz eu uma pergunta que para acabou ele. não vindo. Que pergunta você faria para o Felipe Luiz se lá estivesse Júlio Gomes? Me pegou desprevenido aqui, Tomás. Eu acho que o que o Felipe Luiz... eu perguntaria para o Felipe Luiz o que ele acha que o time precisaria fazer de diferente para ter um jogo mais sólido na partida de volta. Eu achei que o Flamengo, que a gente viu em outros jogos do bimestre, né, que acabou de começar o ano do futebol brasileiro, eu achei o Flamengo mais fluido, mais solto. Não sei se esse formato com os 4 jogadores e 2 atacantes, sem pontas pelos 2 lados e tal, agradou o Felipe Luiz. Eu iria mais por essa linha. Muito bem. O Rossi, goleirão do Flamengo, está falando nesse momento lá no Maracanã. Vamos ouvi-lo. A gente ficou um pouco sem bola, sofreu um pouco correndo detrás da bola, mas depois no segundo tempo ajustamos um pouco o jogo e conseguimos ter mais controle. Mas é assim, é uma final, são 180, 200 minutos que hoje já passaram a metade e fica a outra metade para o domingo. E assim, a gente ganhou, então ninguém tem que esquecer que hoje a gente ganhou, então é muito importante ganhar uma final e a gente vai se preparar, descansar e sempre tentando vencer mais o jogo do domingo para acabar levantando a taça, mas o tempo falará, é isso. Rossi, assim, o Fluminense teve pouquíssimas chances de gol, né? No segundo tempo, a primeira finalização foi justamente a do gol, já no finalzinho do segundo tempo. É o tipo de jogo complicado para um goleiro, que quando a bola chega pouco e você sabe que é uma final, você sabe que do outro lado tem um time muito forte também. Como eu falei outro dia na coletiva, que a gente se prepara quando a bola chega. No primeiro tempo foi o lance do Arias, que ele fica cara a cara comigo, eu consegui quizás esperar até o final para ele chutar na trave, então aí fica também na dúvida dele, mas é assim, a gente sabe da qualidade dos jogadores do Fluminense e numa final tudo isso cresce também. No final do jogo eles também começaram a ir para cima de nós, a gente também sempre vamos sofrer, é inevitável sofrer, mas a gente sempre está pronto para defender. Eles quizás cruzavam muita bola na área, o zagueiro conseguiam tirar, ou eu pegar quizás na saída do gol, mas são momentos do jogo. O gol chega também de um cruzamento para um lado, cruzamento para o outro, que quizás não chegamos a movimentar para o outro lado, mas é assim, acontece e agora a gente ganhou e tem mais um jogo domingo para a gente ganhar, que é o que a gente quer. Rossi, foi mais um clássico. Tá aí o Rossi que pode ganhar mais um título pelo Flamengo, Ju. Não é tão difícil assim falar português, né? Né, seu Zubeldia, quem mais, né? Assim, Sampaoli. E um monte dos atuais também, né? Tirando o Arrente. Lugano.
Olha o Lugano aqui no meu ponto, o clone do Lugano. Não, o Rossi tá falando bem português, parabéns para ele. Além de ser um bom goleiro, e a gente tava falando fora do ar aqui, né? Não se fala mais, né, do problema de goleiro do Flamengo, né? Contratou o Santos, nem jogou. Pois mal jogou. Né? Esse a gente já imaginava que pudesse jogar bastante e bem no Flamengo. Pois é, jogou goleiro de seleção, né, e tal. O Rossi chegou, pegou a posição, titularidade, e ninguém mais fala do tal do problema no gol do Flamengo, goleiro seguro. Problema tem agora o Fluminense, que vai precisar ganhar do Flamengo no jogo de volta, no segundo jogo da decisão, o outro lado dessa final. Vamos ouvir também Thiago Silva, que conversou com jornalistas depois do final do jogo na saída do gramado. Eu acho que foi bem difícil o início do jogo. Você entra num confronto, você programa, faz todos os planejamentos para o jogo e aí você acaba que toma um gol. Por descuido nosso, porque foi um lateral pra gente, depois a gente sofre o contra-ataque e teve o chute da entrada da área, enfim. Essas coisas no início de jogo não pode acontecer, mas enfim, aconteceu. A gente assume total responsabilidade do que aconteceu nesse lance. Mas o nosso time não fez um grande jogo hoje. Deixamos a desejar. Tirando ali, eu acho que o final do primeiro tempo a gente começou a jogar um pouquinho mais, encontramos as movimentações dele e começamos a preocupá-los de alguma maneira com a gente com a bola. A gente não criou tantas ocasiões, tirando aquela do Cano, se não me engano, na trave. A gente não criou tanta situação. Mas enfim, Fla-Flu é isso, decisão é isso. Keno colocou a gente no jogo de novo, porque praticamente seria um jogo muito complicado no domingo, você começando o jogo 2-0. Mas enfim, agora é ter calma, ter tranquilidade e de procurar descansar, porque domingo às 4 a gente vai estar em melhores condições. Vejando a situação do primeiro confronto 0-0, eles tiveram um dia a mais. Foi o primeiro jogo da final, eles tiveram um dia a mais. Enfim, não é desculpa. Mas no domingo a gente vai estar em condições melhores fisicamente para tentar fazer um melhor jogo do que hoje. Sabíamos que iba a ser un partido duro, una final. A veces en las finales se hace difícil jugar bien, jugar lindo. Pero bueno, creo que en el segundo tiempo salimos con otra cara, demostramos otra cosa. Y bueno, fue injusto tomar un gol al final, pero bueno, creo que por pasaje del segundo tiempo hicimos buenas cosas. Muito bem, De La Cruz e Thiago Silva, um jogador de cada lado falando. Lembrando que o Freitas, jogador do Fluminense, depois da partida ele não jogou, mas foi expulso, tomou cartão vermelho, entrou em campo para brigar com o Luiz Araújo, que supostamente teria abaixado o meião para mostrar uma tatuagem do troféu da Copa do Brasil, vencido no ano passado pelo Flamengo. Mano Menezes ficou irritado com o jogador do Flamengo. E não vou dizer que o pau comeu, porque acho que não teve, graças a Deus, felizmente, vias de fato, mas teve bastante empurra-empurra. E arbitragem, agora eu não vou saber o nome do juiz de cabeça, mas é aquele fortinho, que parece que apita também todos os clássicos lá no Campeonato Carioca, eu não sei por que estão dando tanta moral. Fraco, viu? Esse árbitro é fraco, vai sair, e é jovem, então a gente vai falar bastante dele os próximos 10 anos aqui no Depois do Jogo. Árbitro sem critério nenhum, não dava algumas faltas claras, dava outras que não eram nada. Sabe, juiz sem critério? Juiz sem critério. Juiz sem critério é das piores coisas que a gente pode ter no futebol. Hoje a gente teve também a decisão. E aí, nação, o que vocês acharam desta vitória do Mengão? Será que o Fluminense teve chance ou o Flamengo simplesmente mostrou quem é o verdadeiro gigante do Rio? Deixa seu comentário, compartilha aí o vídeo, com seus amigos e não esquece de se inscrever no canal, porque aqui no canal você vai ter sempre a melhor análise e as melhores reações mais explosivas. Vai pra cima, Mengão. Lembrando de deixar os créditos, para a Band Esporte, e também para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.